Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Seja sobre a vida de vocês a graça, a misericórdia, o amor, a bondade do nosso Deus. Muito bom estar com vocês mais uma vez, estudando mais um pouco sobre a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E hoje eu gostaria de estudar com você o capítulo de número 24 do primeiro livro de Samuel. Você se lembra? Eu disse lá no nosso primeiro estudo que eu não iria seguir na sequência todos os capítulos, porque senão esse estudo ficaria muito prolongado e talvez não daria tempo de concluí-lo, uma vez que esperamos em Deus, em breve, nós voltemos a nos reunir novamente em nosso templo. Por isso eu quero, de forma bem pontual, abordar alguns capítulos. Já estudamos o capítulo 16, o capítulo 17. Agora eu quero saltar alguns capítulos e estudar com vocês o capítulo 24 e destacar mais uma marca distintiva de Davi. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Uma marca que nos salta aos olhos. Eu poderia dizer para você que essa marca, essa característica que nós vamos estudar hoje, talvez seja uma das maiores marcas de Davi. Algo que precisa estar presente no nosso coração se realmente desejamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas antes, eu quero orar com vocês, eu quero pedir a Deus que fale ao nosso coração, que verdadeiramente nos abençoe com sua palavra, que prepare os nossos corações para receber tudo aquilo que Ele preparou para nós hoje. E depois nós vamos louvar ao Senhor com a nossa querida irmã Letícia, que faz parte do nosso ministério de louvor da igreja. Ela nos conduzirá num cântico belíssimo e eu tenho certeza que seremos muito abençoados por esse louvor nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos um pouco mais sobre a vida de Davi. Queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que fale ao nosso coração e que verdadeiramente nós possamos, ao término desse culto, ter entendido sobre esta importante característica presente aqui no capítulo 24, e não só aprender, mas colocar isso em prática. E se porventura percebermos que não temos essa característica, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a tê-la, porque com certeza ela é imprescindível para nossas vidas. Muito obrigado, aceite agora o louvor que nós vamos entoar ao teu nome. Te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com a nossa irmã Letícia. Digno o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim.
está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Glórias ao Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de receber o nosso louvor, irmãos. Ele é digno de receber a nossa adoração. Que Deus continue abençoando e usando a nossa querida irmã Letícia. Como eu disse para vocês, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Quero te convidar a fazer essa leitura comigo. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 12 desse texto. Amém? Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele: Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi em busca de Davi e dos que o seguiam, até perto do penhasco das cabras monteses. No caminho, ele parou nos currais de ovelhas, onde havia uma caverna.
Saul entrou nela para aliviar o ventre, e Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então os soldados de Davi lhe disseram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor lhe disse: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhes farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos que o seguiam: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estender a mão contra ele, que é um ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que atacassem Saul. E Saul saiu da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois Davi também se levantou e, saindo da caverna, gritou por trás de Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então Davi disse a Saul: por que dás atenção aos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou. Pois eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a ponta do teu manto na minha mão, pois eu cortei a ponta do manto em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal, nem transgressão alguma. Eu não pequei contra ti, embora andes a minha caça para me tirares a vida. O Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por sua palavra. Queridos, nós estudamos inicialmente os capítulos 16 e 17 do primeiro livro de Samuel e nós demos um salto agora para o capítulo 24. Mas antecedendo esse capítulo, muita coisa aconteceu. Depois que Davi matou Golias, ele se aproximou ainda mais de Saul. Ele foi crescendo no conceito de Saul e na casa de Saul. Mas não foi só isso. Como Davi tinha sobre si o Espírito do Senhor, vocês se lembram disso, que lá no capítulo 16, o Espírito do Senhor veio sobre Davi e daquele momento em diante ele se tornou um novo homem. Davi começou a crescer também no conceito de todo o povo de Israel. Davi se tornou um dos homens de confiança de Saul e ele saía, ia e voltava nas batalhas de Saul. E cada batalha ele sempre voltava vitorioso, a ponto das mulheres entoarem um cântico que dizia: Saul matou milhares, porém Davi seus 10 milhares. Irmãos, isso foi produzindo um sentimento de aversão no coração de Saul. Aquilo que inicialmente era um sentimento de apreço, de amor, começou a se tornar um sentimento de ódio, de desprezo, se tornou em inveja, em ciúmes no coração de Saul. E Saul intenta matar Davi. Davi tinha feito uma amizade muito sincera com Jonatas, que era o filho de Saul. Jonatas percebe que verdadeiramente seu pai estava intentando matar Davi e ele arquiteta um plano para que Davi pudesse fugir. E é isso que acontece. A partir aqui, se você acompanhar comigo, a partir do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, você vai ver
essa amizade de Jonatas com Davi, você verá Davi crescendo diante do povo e se tornando para Saul um inimigo perigoso. Você verá Saul planejando matar Davi. Você verá no capítulo 19 Jonatas defendendo Davi perante Saul. Você verá então o início de uma perseguição. Davi percebe que ele tem que fugir, porque se ele não fugir, Saul o matará. Então a vida de Davi, ela muda de ponta cabeça a partir do capítulo 18 de 1 Samuel. E ela só voltará à normalidade no capítulo 31, quando Saul ele se mata depois de uma derrota para os filisteus. Então, Davi passa agora por uma situação muito diferente daquela situação que vimos lá no capítulo 16, 17 e parte do capítulo 18. Aquele Davi que antes era estimado por Saul, amado por Saul, protegido por Saul, agora se torna o inimigo de Saul. Embora Davi não fosse, mas já que o Espírito do Senhor não estava mais sobre Saul, ele foi dominado por um espírito mau da parte do Senhor, vocês se lembram disso? E esse espírito mau começou a produzir no coração de Saul todo tipo de sentimento nocivo que colocou em perigo a própria vida do rei Davi, que na ocasião ainda não era rei, mas que seria depois da morte de Saul. Então, nessas suas constantes fugas para proteger sua vida, para poder se livrar da perseguição de Saul, chegamos aqui no capítulo 24, quando Davi estava escondido com seus homens numa determinada caverna. O texto diz que Saul, ele chegou a essa caverna, ele não sabia que Davi estava lá com seus homens. Um total de aproximadamente 400 homens estavam com Davi, homens que não concordavam com Saul, homens endividados, a sua própria família, seus irmãos, seu pai, não é? Estavam todos ali com Davi naquela caverna, e Saul, pelo que o texto nos diz, ele vai até essa caverna para alguma questão e ele dorme ali, ele descansa ali com os seus homens, sem saber que a pessoa que ele mais odiava na face da terra estava bem próxima dele. Era Davi. E é muito importante que vocês se atentem para algo que vai acontecer aqui. Porque uma vez que Saul estava lá, com seus homens, ele tinha selecionado cerca de 3.000 homens, ou seja, era muito... a vantagem de Saul para com o pequeno exército de Davi era muito grande, a disparidade numérica era muito grande, mas Saul não sabia que Davi estava escondido naquela mesma caverna. Saul entra naquela caverna, ele adormece ali, e os homens que estavam com Davi, percebendo a vulnerabilidade de Saul, eles vão dizer então para Davi, o que está aqui no versículo 4, hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse, entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer. Davi tinha diante de si uma oportunidade tremenda, porque a vida de Davi era fugir, era se esconder para não ser morto por Saul. Davi era perseguido por Saul, e todos os partidários de Saul sabiam disso. Então Davi tinha não só Saul como seu inimigo, mas muitos dos partidários de Saul também eram inimigos de Davi. Então Davi poderia ser apanhado a qualquer momento, ele poderia ser pego a qualquer momento, e qualquer um que pegasse Davi e o matasse, cresceria muito no conceito de Saul. Eles sabiam disso. Então Davi tinha diante de si uma grande oportunidade, ele poderia pôr fim ali, naquela caverna, a esses dias que talvez viraram meses, que talvez viraram anos de perseguição e fugas constantes. Davi não podia se estabelecer num lugar fixo. Davi teve que passar por situações vexatórias.
Davi teve que pedir, por exemplo, ao rei de Moabe para que ele permitisse que seus pais e sua família morassem na terra de Moabe, porque ele não tinha segurança. A qualquer momento ele poderia ser apanhado por Saul. Então, todos esses anos de fuga e insegurança poderiam cessar ali, naquela caverna, se Davi matasse a Saul. Porque uma vez que o seu rei estava morto, obviamente, o exército se enfraqueceria, a nação ficaria sem um governo, todos saberiam que, na verdade, quem assumiria o trono era o próprio filho de Jessé, mas não é esse o posicionamento de Davi. Lembre-se, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não foi à toa que ele recebeu esse título pelo próprio Deus. Davi era um homem diferente. Davi possuía algumas características que o distinguiam dos demais homens. Qual era a intenção, qual era a vontade dos homens de Davi? Fazer com que Davi se vingasse ali, agora, naquele momento. Que Davi acabasse com a vida de Saul e, feito isso, aquelas perseguições teriam fim. Davi poderia voltar para a sua vida normal. Davi seria o rei. Ele poderia assumir o seu reinado. Mas não era esse o caminho que Davi queria seguir. O que é que Davi faz? O versículo de número 4 ainda nos diz que ele se levanta em silêncio. Ele se aproxima de Saul de forma muito sutil e ele corta uma parte do manto de Saul. Ele corta uma parte do manto de Saul. E é interessante que o versículo de número 5 vai dizer que depois de ter feito isso, ele sente remorso. Veja só, mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E aqui no versículo 6, você fica sabendo mais uma característica de Davi. O porquê de Davi ter sido chamado um homem segundo o coração de Deus. Veja só o versículo 6. E disse aos que o seguiam: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estender a mão contra ele. Ele é um ungido do Senhor. Davi, ele era incapaz de retribuir a Saul com a mesma moeda, pagar a Saul com a mesma moeda que Saul o estava pagando. Ou seja, Davi não havia feito mal nenhum para Saul. Davi, em momentos difíceis, havia sido útil para Saul. Davi matou o campeão dos filisteus, livrando o exército de Israel de uma derrota certa, vexatória. Davi abençoava a vida de Saul toda vez que ele tocava seu instrumento e cantava, aliviando o espírito, a alma de Saul. Em momento nenhum você vê Davi se levantar contra Saul ou prejudicá-lo. Em momento nenhum você vê isso. Em momento nenhum. Mas Saul, ao contrário, não fazia outra coisa a não ser desejar o mal para Davi. Ele queria matar Davi, ele queria perseguir Davi, ele queria Davi morto. Era dessa forma que Saul pagava a Davi todo o bem que Davi lhe havia feito. Agora, Davi tinha a oportunidade de pagar na mesma moeda, mas ele não faz isso. Ele não retribui o mal com o mal. Ele não tira a vida do seu inimigo. Ele não mata Saul. Ele vai dizer uma coisa muito importante. Quando ele sai da caverna e todos despertam daquele sono, ele grita. Veja só, ele vai gritar aqui no versículo de número 8, ele vai dizer assim: ó rei, meu senhor. Quando Saul olha para trás, ele se identifica, não é? E ele diz assim: por que dás atenção aos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse.
Mas a minha mão te poupou, pois eu disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é um ungido do Senhor. Veja só como Davi se refere a Saul, aqui no versículo 11. Olha, meu pai, vê aqui a ponta do teu manto na minha mão, pois eu cortei a ponta do manto em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal, nem transgressão alguma. Eu não pequei contra ti, embora andes a minha caça para me tirares a vida. Versículo 12. O Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que característica necessária no nosso coração. E eu queria trazer isso para os nossos dias. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem ser realmente homens e mulheres segundo o coração de Deus? Queremos isso verdadeiramente? Então, amem seus inimigos. Difícil, não é? Muito difícil. Mas, pastor, eu não tenho inimigos. Talvez você não tenha inimigos que queiram te matar, não tenham inimigos declarados. Mas no fundo, todos nós sabemos que existem pessoas que não se dão muito bem conosco, pessoas que às vezes querem nos prejudicar, pessoas que querem denegrir a nossa imagem diante de outras pessoas, sim ou não? Pessoas que têm uma extrema dificuldade de aceitar os nossos posicionamentos, de aceitar a nossa forma de ver as coisas. Isso poderia ser encarado com muita naturalidade, mas há pessoas que não conseguem isso. Há pessoas que têm dificuldade de lidar com as nossas diferenças. Eu falo isso para vocês por experiência própria. Como pastor, como alguém que está à frente de uma igreja, eu tenho plena convicção de que existem aqueles que não concordam comigo. Tenho plena convicção de que existem aqueles que me querem mal. Sei disso. Eu sei que existem várias pessoas ao longo da minha trajetória como cristão, inclusive, permita-me dizer para você, dentro da minha própria família. Pessoas que, infelizmente, já torceram para que as coisas dessem errado para mim. Sabia disso? Eu não vou entrar em detalhes, não preciso disso, mas talvez você compartilhe dessa mesma situação comigo. Pessoas que aparentemente se diziam suas amigas, se diziam pessoas próximas a você, mas depois você ficou sabendo que essa mesma pessoa falou mal de você, denegriu sua imagem para fulano ou beltrano, pessoas que já disseram para você declaradamente não gostarem de você. Sim ou não, meu querido? Sim ou não, minha querida? Nós temos. Por mais que nós realmente afirmemos que não é bem assim, que não é bem dessa maneira, nós temos. O Senhor Jesus Cristo diz uma coisa muito interessante. Ele diz que ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer espada. Porque por causa dele, famílias entrariam em guerra. O pai seria contra o filho, a sogra seria contra a nora, irmão seria contra irmão. E Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então nós, como cristãos que somos, e que desejamos verdadeiramente viver de acordo com a vontade de Deus e desejamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós não temos como controlar isso. Sempre haverão aquelas que estarão no outro extremo, desejando a nossa derrocada, desejando o nosso mal, falando mal de nós, nos julgando, denegrindo nossa imagem perante as pessoas, desejando o mal para nós, nos odiando. Ah, meus queridos, entendamos isso. Isso é mais comum do que se pensa. Isso é algo que não muda. A grande questão é como
nós lidamos com isso? Como temos lidado com isso? Qual a nossa maneira de administrar isso? Simples. Aprendamos com Davi. Amemos os nossos inimigos. Oremos por eles. Lembremos-nos de que eles também são alvos da graça de Deus, assim como nós. Lembremos-nos de que o mesmo Deus que um dia nos alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia pode alcançá-los também. Meus queridos irmãos, se tem um sentimento nocivo para a vida cristã, é o sentimento de vingança. E aqui eu quero, de maneira bem humana, falar para vocês que, infelizmente, existem algumas questões que ainda precisam ser tratadas pelo Senhor em nós. Vai me dizer que de vez em quando não surge no seu coração um sentimentozinho diferente, um desejo de ver aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que anda te prejudicando, se dar mal? Será que não existe esse tipo de sentimento no nosso coração? Eu creio que sim. E se esse sentimento está presente no nosso coração, ele bloqueia outros sentimentos que Deus quer colocar no nosso coração e que farão de nós homens e mulheres segundo o seu coração. Escute, ser segundo o coração de Deus não é algo fácil. Você acha que é simples assim? É só olhar para o céu e falar: Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher segundo o seu coração. Você acha que é simples assim? Não, querido. Não, querida. Tem que renunciar. Tem que dizer não para si mesmo. Tem que dizer não para os seus instintos. Tem que dizer não para esses sentimentos estranhos que de vez em quando o diabo semeia no nosso coração. Tem que dizer não para esse ímpeto, para esse desejo de responder à altura. De vez em quando eu vejo alguns crentes fazerem isso. Falarem assim, por exemplo: eu não levo desaforo para casa. Comigo bateu, levou. Ah, deixa fulano vir falar comigo alguma coisa, eu vou ensinar para ele a porta da rua. São crentes que, infelizmente, estão dominados por um sentimento que não é um sentimento colocado ali pelo Espírito de Deus. Querido, veja só o que o Senhor Jesus vai nos dizer aqui no Evangelho de Mateus, o nosso mestre, que cumpriu isso à risca. Me fale qual foi a vez que Jesus revidou uma afronta, revidou uma ofensa. Me fale qual foi a vez. Veja só o que ele vai dizer aqui em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Veja só, palavras do nosso mestre. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Versículo de número 46. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? Versículos 47 e 48. E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que desafio! Que situação extremamente complicada de se cumprir.
de se fazer valer mais possível. Isso é o que se espera de crentes. São esses sentimentos que nos diferenciam daqueles que, eu mesmo tendo um título de cristãos, muitas vezes não se comportam como cristãos. Não há lugar para o ódio e para sentimento de vingança no coração daquele que quer agradar a Deus. Como está seu coração? Como é que você está lidando com aqueles que se opõem a você? Como é que você lida com aqueles que não pensam como você e muitas vezes se levantam contra você? Como é que você lida com aqueles que te atacam nas redes sociais? Como é que você lida com aqueles que têm pensamentos distintos do seu e não aceitam os seus pensamentos e começam de alguma forma a agir de maneira contrária àquilo que se espera de crentes e começam a te prejudicar? Quantas vezes você já foi prejudicado pela língua dos outros? Quantas vezes você já foi prejudicado por mentiras que contaram a seu respeito? Eu pergunto para você agora, como você lidou com isso? Quais foram as suas atitudes e os seus posicionamentos? Pois eu digo para você, aprenda com Davi. Davi tinha todos os motivos do mundo para acabar com a vida de Saul ali naquela caverna. Saul não fazia outra coisa a não ser prejudicar Davi, a não ser privar Davi de sua liberdade, de seu conforto, de seu lar. Davi dormia ao relento, dormia dentro de cavernas. Davi passou por maus bocados por causa de Saul. Ele tinha todos os motivos, todas as razões do mundo para destruir Saul, mas ele não faz isso. Davi perdoa, Davi ama, Davi respeita, e Davi vai dizer aqui, no versículo, voltando ao primeiro livro de Samuel, eu quero que você acompanhe comigo, no primeiro livro de Samuel aqui, no capítulo que lemos, no capítulo 24, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Versículo 12, o Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Ore por aqueles que te prejudicam. Ame, porque amor não é o que se fala. É muito fácil dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É muito fácil dizer isso. Amor não é o que se fala necessariamente, amor é o que se faz. Amor está relacionado a atitudes e não necessariamente a frases. Amor é o que você faz. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se queremos ser realmente homens e mulheres segundo o coração de Deus, vamos orar pelas pessoas que nos perseguem. Vamos deixá-los nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz isso. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque quando o Senhor julga, Ele julga com justiça. Mas quando eu chamo para mim essa responsabilidade, sempre vai dar errado. Porque os sentimentos que me farão julgar, os sentimentos que me levarão à vingança, sempre são sentimentos contrários à vontade do Senhor. É ódio, é raiva, é cólera. Não há outro sentimento que me leve à represália. Por isso, meu querido irmão, não vingue. Tem alguém te prejudicando nesse momento? Você já orou por essa pessoa? Você já colocou essa pessoa diante do Senhor em oração? Você já disse, Senhor, cuide de fulano, cuide de Beltrano. Ele não quer fazer outra coisa a não ser me prejudicar. Ele vive me prejudicando. Ah, irmão, sejamos realistas, nós temos isso sim. Nós temos pessoas que se opõem a nós no nosso círculo de amizades. Nem todos os que dizem serem seus amigos são de fato seus amigos. Nós temos pessoas que querem nos prejudicar dentro das nossas famílias. Nós lidamos com isso o tempo todo. Não permita que o ódio, não permita que a raiva, não permita que esses sentimentos alimentem a sua intempestividade e te leve a uma vingança que trará mais prejuízos para você do que para outrem. É interessante que eu tenho o nome dele aqui. Eu queria falar para você do nome desse personagem. Ele foi secretário do presidente
Abraham Lincoln, o nome dele, William Henry Seward. William Henry Seward. Ele era secretário de Estado de Abraham Lincoln. E aconteceu um episódio, um fornecedor de armas não cumpriu um compromisso assumido com o exército dos Estados Unidos e esse secretário de Estado ficou enfurecido, ficou enraivecido contra aquele fornecedor que não cumpriu com o acordado com o exército dos Estados Unidos. Ele escreveu uma carta muito mal criada para esse presidente dessa companhia. Escreveu uma carta muito grosseira, muito agressiva, e ele foi mostrar a carta para o presidente Abraham Lincoln. Quando Lincoln leu a carta, o secretário de Estado disse assim, esse William Henry Seward: e aí, presidente, como é que está a carta? E o presidente disse assim, muito fraca, muito branda, seja mais incisivo, seja mais duro. E ele então pegou aquela carta, rasgou, voltou para o seu escritório e escreveu uma carta 10 vezes mais incisiva, mais agressiva do que a primeira carta que ele havia escrito. Ele volta ao presidente e diz, presidente, agora, leia a carta, veja se eu consegui me expressar da maneira como eu realmente me sinto para o presidente dessa companhia. Abraham Lincoln leu a carta e disse assim, agora sim, agora você disse tudo o que tinha que dizer. Agora a carta está bem incisiva, está bem dura. É a carta ideal para esse momento. E aí o secretário, satisfeito, pegou a carta, dobrou e disse assim, vou remetê-la imediatamente. Sabe o que foi que Abraham Lincoln respondeu para aquele secretário de Estado? Ele disse, não, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa carta e vai jogá-la no lixo. Você vai pegar essa carta e vai jogá-la no lixo. Não é assim que se resolvem as coisas. Grandes pecados que nós cometemos relacionados às tratativas de determinadas questões se dão por conta da nossa intempestividade. Talvez você está arquitetando aí no seu coração dar uma resposta à altura àquela pessoa que andou te afrontando, que andou falando mal de você. Talvez o seu coração está inflamado nesse momento e você está cercado de uma vontade de acertar as contas com alguém que te prejudicou. Ou pior, talvez o seu coração está cheio de um desejo maligno de ver a vida daquela pessoa ser destruída. Às vezes nós temos isso. Sim ou não? Fulano verá. Tomara que o dia dele chegue. E aí quando você fica sabendo que alguma coisa deu errado, lá no seu coração, às vezes você dá aquela risadinha, bem feito. Eu sabia que a hora dele ia chegar. Meu querido irmão, retire esse sentimento do seu coração, se porventura ele está aí. Lutemos com essa sementinha que está aqui dentro do nosso coração, que nos faz sentir um certo prazer em ver a vida daquelas pessoas que nos prejudicam dar errado. Ah, meu querido irmão, ah, minha querida irmã, se tem alguém nessa vida que merecia ser punido pelo Senhor, castigado pelo Senhor, esse alguém sou eu e você. Faça uma análise do seu dia e veja se no final do seu dia você não merece ser castigado pelo Senhor pelas atitudes que você tomou naquele dia. Existem dias que eu tenho vergonha de orar ao Senhor, porque eu sei que eu pisei na bola naquele dia. E o Senhor tinha todas as razões do mundo para não ouvir a minha oração, para não me perdoar, para não me dar aquele privilégio de me ouvir, mas não. Ele me perdoa e uma coisa muito interessante, a misericórdia dele entra em ação. É como se Deus dissesse assim, se você me permite, né? Eu tenho todos os motivos do mundo para te castigar nesse momento, porque hoje você foi rebelde, hoje você me desobedeceu, hoje você envergonhou meu nome, hoje você tomou essa e essa atitude que trouxeram vergonha para o reino de Deus, para o Evangelho.
eu tenho todos os motivos para te castigar, mas quer saber de uma coisa? Eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para amanhã. Por quê? Porque Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Novas são a cada manhã. Então o Senhor diz assim, deixa para amanhã. Por quê? Porque pela manhã as misericórdias dele sobre a minha vida se renovarão. Meu querido irmão, aprenda com Davi. Eu poderia ter matado você, Saul. Eu poderia ter me livrado de você de uma vez por todas. Você tem prejudicado a minha vida, você tem me tirado a liberdade, eu não tenho tido sossego, eu não tenho paz, eu ando fugindo daqui para lá e de lá para cá. Você não tem feito outra coisa a não ser me desejar mal, você me odeia, mas Saul, eu quero que você saiba de uma coisa, eu não levantarei a minha mão contra você, você é um ungido do Senhor, eu te respeito e quem vai cuidar de você é Deus. Aprenda com Davi, querido. Está entendendo por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Está entendendo? Por conta desse sentimento. Vamos ser assim. Eu sei que dá vontade de vingar. Eu sei que dá vontade de tirar satisfação. Eu sei que dá vontade, muitas vezes, dá aquela vontade de você apontar o dedo em riste e dizer, escuta aqui. Eu sei que muitas vezes temos essa vontade no coração, mas ao invés de nos levantarmos, por que não nos prostramos em oração por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que querem o nosso mal, por aqueles que andam falando mal de nós? Eu tenho feito isso na minha vida. Confesso para você que não é fácil. Não é fácil. De vez em quando eu fico sabendo de alguém que falou mal de mim, alguém que fica me perseguindo nas redes sociais. Escute, eu tive uma dificuldade certa vez com uma pessoa e essa pessoa me afrontou mais de um ano nas redes sociais. Mais de um ano. Para a glória do Senhor, vontade não faltou. Eu garanto para você que não. Mas para a glória do Senhor, eu nunca respondi. Nunca respondi. Porque o maior prejudicado seria eu. Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade de você digitar. Sim ou não? Eu já cometi esse erro. Eu confesso para você. Às vezes eu vi alguma coisa no Facebook e digitava uma resposta à altura. Mas depois eu me arrependi e falei, Senhor, eu não vou fazer mais isso. Eu vou fazer diferente. Eu vou orar. E eu tenho feito isso, queridos. Não tem sido fácil. Não estou dizendo que é fácil. E não estou dizendo que se você não está conseguindo, eu sou melhor do que você, porque eu sei que não é fácil. Mas é possível. São sentimentos assim que nos diferenciam. São sentimentos assim que nos elevam. São sentimentos assim que nos tornam melhores para Deus. Por isso, se você quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, aprenda com Davi. Ele podia ter feito, mas ele não fez. Você podia ter dado aquela resposta, mas não deu. Você podia ter revidado aquela afronta, mas não revidou. Você podia ter ido tirar satisfações com aquela pessoa, mas não foi. Você podia ter negado aquele olá, mas não negou. Você podia ter negado aquele abraço, mas não negou. Você podia ter verdadeiramente assassinado esse irmão no seu coração, mas você não fez. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que coloque esse sentimento no nosso coração. Tem alguém prejudicando você? Tem alguém desejando o seu mal? Tem alguém dizendo que você vai se dar mal e que essa pessoa não vê o dia em que você estará no chão, no pó? Ore. Coloque nas mãos de Deus. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus tratar. Isso é ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vamos orar?
Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por nos falar tanto nesta noite. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido misericordioso. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que esse sentimento de Davi não está presente no nosso coração, mas ajude-nos. Ajude-nos a amar aqueles que nos odeiam, Senhor. Ajude-nos a estender a mão para aqueles que só sabem nos querer mal e nos desejar o mal. Ajude-nos a sermos verdadeiros discípulos de Cristo e termos o nosso coração sempre aberto para perdoar, para compreender, para entender, ó Deus, os momentos de dificuldade que muitas pessoas têm. Ajude-nos, ó Deus. Sê conosco, nos construindo, fazendo de nós servos e servas segundo o seu coração. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a difundir o nosso canal entre os seus amigos. Fale do nosso canal, nós já estamos com mais de 400 inscritos no nosso canal, eu louvo a Deus por isso. Nosso objetivo tão somente é difundir a palavra de Deus. Por isso, fale do nosso canal para alguém, peça alguém para se inscrever lá no nosso canal. Quem sabe nós conseguimos aumentar o número de inscritos, né? Peça-os para ativarem o sininho para que eles possam receber as notificações. Me ajude a divulgar o meu canal entre os seus amigos, parentes, para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Meu querido, minha querida, tenha uma boa noite, um bom restante de quarta-feira. Até domingo, querendo Deus.